Você pode contribuir doando alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas necessitadas. Por conta do necessário isolamento social, muitos dos nossos irmãos que trabalham de forma autônoma estão passando por dificuldades financeiras. Pensando neles, criaremos 5 pontos de coleta de alimentos. Setorial 1, AD Templo Central São João do Tauape, Rua Cruz Abreu 301, São João do Tauape. Setorial 2, AD Templo Central Largo dos Santos, Rua Dom Quintino 650, Jacarecanga. Setorial 3, AD Templo Central Granja Portugal, Rua 1º de Maio 2612, Granja Portugal. Setorial 4, AD Templo Central Parque Jerusalém, Avenida General Osório de Paiva 5431, Siqueira. Centro, AD Templo Central Sede, Rua Tereza Cristina 673. Você é nosso convocado para participar da campanha de arrecadação de alimentos Igreja Solidária. Faça sua parte. Olá, obrigado por se juntar a nós hoje. Não importa quem você seja, de onde veio ou em que situação chegou até aqui. Saiba que te amamos e que é uma alegria te receber em nossa igreja e no nosso culto. A gente sabe que a semana costuma ser muito atarefada e cansativa. Isso acaba tirando um pouco do nosso ânimo. Por isso, acreditamos que uma das principais razões pelas quais Deus nos uniu aqui é para que juntos possamos enfrentar as dificuldades e obstáculos que encontramos todos os dias. O amor de Deus por nós é grandioso e incondicional. E aqui expressamos esse amor intensamente através da adoração e do compromisso com nossa vocação, pregando o Evangelho por todo o mundo. Essa missão é fortalecida na visão dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, que, inspirados por Deus, nos mostraram que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Queremos uma igreja que floresça fiel, missionária e que seja reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Por isso, buscamos viver o Evangelho pleno de Cristo em comunidade, proclamando Sua palavra e ajudando o próximo. Que tal embarcar com a gente nessa jornada? Nosso caminho é longo, nossa bússola é a palavra de Deus e é importante seguirmos os passos de Cristo juntos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus Templo Central. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã de domingo, nós desejamos cumprimentar a todos em seus lares, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos cantar e celebrar a Deus por mais uma oportunidade que temos de adentrar o seu lar, produzindo vida a partir da exposição da Escritura Sagrada e dos ministros de louvores que aqui estarão, cantando ao Senhor e celebrando a sua bondade. Queremos aqui cumprimentar todos os nossos pastores, supervisores de congregação, de toda a nossa capital, os pastores do estado, de todo o Brasil, que estão interconectados neste abençoador canal. Você é nosso convidado para um tempo de adoração e celebração, e em oração nós iniciaremos este culto de adoração ao nome do Senhor. Oremos todos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos por teu amor e porque oportunamente o Senhor nos concedeu mais um dia. Nesta manhã de domingo em que a tradição celebra a tua ressurreição, estamos em família, envoltos à mesa, para cantar a Ti e celebrar o Teu amor e bondade. Te adoramos por Teu resgate. A cédula que era contra nós foi rasgada. Agora perdoados estamos e em leveza caminhamos, porque o Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia nos resgatou. Te louvamos, ó Cristo, e Te celebramos por Tua vida. Pedimos-Te que nesta manhã o Senhor abençoe-nos neste lugar, que sejamos instrumento de vida àqueles que estão em seus lares
e que possamos, por meio da Tua palavra, produzir porções eternas na vida destas pessoas. Rogamos-te por todos que estão em seus lares e pedimos-te a Tua permanência entre nós, em nome de Jesus. Ouviremos os louvores e a posteriori estaremos ministrando uma portentosa palavra de Deus ao coração de todos. Aleluia. Você que está na sua casa, paz e graça, que o Senhor possa inundar o seu coração essa manhã com hinos especiais, com a palavra que conforta o coração. Faça da sua casa a sua igreja, o seu templo de adoração. O seu coração possa ser cheio de graça. Domingo de Páscoa, relembrando Cristo, sua morte, seu sofrimento, sua dor. Tudo que Ele fez foi por mim e por você, por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Abra sua harpa aí no hino de número 15. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro, nos alegramos em Cristo. Cante, faça uma festa essa manhã, celebre Cristo. Digno! Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Cante com força! Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Ti, Senhor, todos os dias.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu não temo, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo Ele está. Celebre isso essa manhã. Deixe tudo aos pés da cruz, todas as ansiedades, todos os seus medos nesses dias difíceis, dias tenebrosos. Deposite aos pés da cruz. Acalme seu coração. Não se deixe ficar abatido. Cristo teve a maior vitória, vitória da cruz. Medite e cante. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se deu por mim, por você, e se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixe tudo na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, Senhor, corro pra você, Jesus. Seu amor me chama. Sua morte na cruz, diga. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou por mim, por você. Diga. E se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante com força, com fé. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, nos chama. Diga, cante. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, confiamos em Ti, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Ele nos chama a sermos vivos com Ele. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo,
cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, nos chama. Aleluia, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que assentado está do lado do Pai. Digno Tu és, Senhor. Te adoramos por isso, Senhor, pela Tua graça salvadora, pela Tua morte na cruz, pelo Teu sacrifício vicário, Senhor, para que estivéssemos hoje aqui. Tu se deu na cruz por nós, Senhor. Por isso Te adoramos, Pai, Te bendizemos, Senhor, por tudo. Diga: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Tu és, Senhor, de honra e de glória. Diga: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico, cante. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo, diga: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. A Ti honra e glória, Senhor. Tudo nós Te damos, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, glória, força. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre a Ti, Senhor, ao único Rei eternamente. Digamos que Tu és santo, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. Te adoramos, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. Adore Ele, digno Ele é, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome, Jesus. Teu nome é força, fôlego de vida. Teu nome levanta os mortos. Teu nome sara as maiores doenças. Teu nome é poder, Teu nome é força. Por isso estamos aqui, Senhor, para vencer essa batalha. No Teu nome, Senhor Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo,
te adoramos, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo. Queridos irmãos e irmãs, já ouvimos 3 preciosos louvores. Nosso coração se alegra no Senhor e em sua bondade, porque aqui estamos ouvindo por meio dos louvores uma palavra direcionada aos nossos corações. Agora nós estaremos abrindo a palavra de Deus. Eu quero convidar todos que estão em seus lares para assim fazê-lo. Nós vamos abrir a palavra em um precioso texto conhecidíssimo de todos nós, o Salmo de número 23. Este salmo, que é uma obra preciosa, um dos escritos mais importantes da humanidade, pensado, repensado, estudado por tantos homens e mulheres durante a trajetória de sua escrita. E este texto nos traz verdades eternas, e eu gostaria de convidar a todas as famílias para, abrindo a palavra, com temor e tremor, se apropriar de cada porção deste salmo. O salmo de número 23, o Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a palavra do salmista. Este salmo nos revela o cuidado do nosso pastor, do bom pastor, do supremo pastor. Aquele que numa manhã de domingo como esta, a tradição está celebrante no dia de hoje, rememorando a Páscoa. E este salmo nos declara que esse bom pastor prorrompeu os grilhões da morte, deixando-nos o sepulcro vazio e a vitória sobre o inferno e a morte, para então nos conduzir, para então estar ao nosso lado, e esta é a esperança que temos no nosso coração. Estamos no domingo de Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra de origem hebraica, que significa passar por cima. Para Israel, faz referência ao dia do Êxodo, o dia em que o anjo da morte passa por sobre as casas dos que estavam aprisionados no Egito. A escolha não era livrar os que eram de Israel e não livrar os que eram do Egito. A escolha era livrar os que tinham nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. A orientação que Deus dá ao seu povo é que cada família deveria matar um cordeiro e deixar o sangue no umbral. Uma vez que o anjo da morte, passando pela casa, percebendo que ali havia a marca do sangue, este anjo não adentraria para colher a vida do primogênito daquela casa. A morte passou por cima naquele dia. Por isso a palavra Páscoa. Muitos anos depois, mais uma vez, um único cordeiro. Lá, um cordeiro por família. Em Jerusalém, sob o Monte Caveira, um único cordeiro, perfeito e imaculado, se sacrificou por todas as famílias.
Não há mais necessidade de repetição deste sacrifício, porque ele foi único e completo. Esta é a nossa Páscoa. Lá no Egito, o anjo da morte passou por cima. Lá no Monte Caveira, a morte foi enfrentada e vencida. A morte morreu, porque o Cristo de Deus ressuscitou. Eu quero convidar todos que estão nos seus lares, juntamente com todos aqueles que com o coração contrito, estão enfrentando dias difíceis, tempos maus, reunir-se a estes com um ato de compaixão e misericórdia, e agora ofertar ao Senhor. Nós estaremos no momento do ofertório, convidando a todos os irmãos que estão nos seus lares a cooperarem com a obra de Deus. Lembre-se que devolver os dízimos e ofertas à casa de Deus é declarar ao Senhor que Ele ordena sobre as nossas finanças. Às vezes Deus é Senhor de todas as áreas de nossas vidas, mas ainda não entregamos a Ele as nossas finanças. E quando com liberalidade do coração ofertamos ao Senhor, nós estamos declarando que Ele ordena sobre as nossas finanças. Portanto, vamos ao ofertório e posteriormente a palavra. A história da cruz é a maior história já contada, a maior história já vivida, já presenciada por alguém. É a história de alguém que era o próprio Deus, desceu à terra, habitou, se fez carne, viveu como homem, morreu, morte de cruz, para levar sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, para que nós tivéssemos esperança futura, esperança vindoura. Ele é Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Cante, diga. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Senhor, a graça recebemos, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte nos livrou, da morte me livrou, nos deu vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declare na sua casa, diga. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Ele nos chamou para termos vida. Me aproximo, quebrantado
das trevas para a luz. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu fico sem palavras, Senhor, para expressar o tamanho do teu amor. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor, digno Senhor, por tudo que fizeste na cruz por nós, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, Pai, te entronizamos, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Coloque as palavras no seu coração e faça desse domingo um domingo especial. Aleluia. Meus queridos, nesse momento nós retornamos ao Salmo de número 23, para juntos refletirmos sobre a grandeza desta porção escriturística. Quando Davi escreve o Salmo 23, é preciso que nós tenhamos a possibilidade de perceber o contexto em que ele escreve. Nós estamos falando de um homem com um coração pastoral. Davi era pastor de ovelhas. Este livro, ele é um clássico da literatura mundial, muitas peças, livros foram escritos a respeito deste salmo. Este texto se transformou em muitos outros, porque as verdades contidas nesta porção da Escritura Sagrada nos são eternas. E sempre que nós observamos a palavra como um tesouro de Deus, teremos oportunidade de extrair dali verdades plenas. Charles Haddon Spurgeon disse que os tesouros da palavra se negarão a nos dar as suas pérolas se nós não estivermos dispostos a abri-los com a oração. Cada homem e mulher em oração que se aproxima da palavra com devoção tem possibilidades de encontrar os seus tesouros. Mas esses tesouros não estão desconectados de um contexto. É preciso que nós observemos em que contexto eles foram escritos. E o Davi, quando escreve este salmo, ele está escrevendo a partir da perspectiva de uma ovelha. O olhar que ele pondera e que ele pensa é como se uma ovelha estivesse de um lado do aprisco, a conversar com outra ovelha. É possível imaginar a cena. E esta ovelha está em diálogo com a outra ovelha. É claro que é uma aplicação figurativa que o Davi está fazendo, porque é uma ovelha que fala neste salmo. E esta ovelha está dizendo para outra ovelha de um outro rebanho, de um outro aprisco: eu sinceramente não sei se você é bem cuidada, mas o meu pastor não permite que nada falte. O meu pastor, ele me guia a pastos verdejantes. O meu pastor, ele não me deixa só. Quando a sombra da morte se avizinha, o meu pastor está presente. E em contentamento,
e satisfação, essa ovelha olha para a ovelha de um outro redil, declarando o seu amor e a sua alegria em ser pastoreada por este bom pastor. Este é o princípio que está claro no texto. E quando Davi começa a escrever, o Davi começa dizendo que ele deseja que Deus seja para ele como um pastor, enquanto este será sua ovelha. Ora, Davi poderia dizer: o Senhor é o meu rei e eu o seu servo, o Senhor é o meu maestro e eu o seu músico. Mas o Davi escolhe dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, nada me faltará. Algumas pessoas, quando leem este versículo da Escritura, o interpretam de forma inadequada, porque olham para este versículo distante do contexto e entendem que o Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, Ele me dá todas as coisas que eu quero. Mas não é isso que o texto está nos ensinando. O texto não está nos garantindo segurança porque somos filhos, ou porque somos príncipes, ou porque somos ovelhas do seu redil, e então nós teremos tudo o que nós quisermos. Porque Deus não nos dá tudo o que nós queremos. Deus nos dá por amor aquilo que precisamos. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu gosto muito da tradução que diz: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. O que o salmista está nos conduzindo a refletir é que a presença de Deus remove todas as demais ausências. É que eu não sentirei ausência de nada, porque a presença de Deus por si só supre todas as demais ausências. Em Deus eu sou contente, em Deus eu sou completo. O Senhor é meu pastor não está dizendo que nada me faltará porque Deus vai me dar tudo. O Senhor é meu pastor está me declarando que pode me faltar muitas coisas, mas eu não sentirei essa falta, porque a presença de Deus me sustém nos dias maus e nas ausências. A presença de Deus supre todas as ausências. Portanto, eu quero nesta manhã, inicialmente, à guisa de introdução, convocá-los a refletir sobre esta linda verdade. A presença de Deus é o nosso bem supremo, é o nosso bem maior. Hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de, por meio da tecnologia, expressar a verdade escriturística e chegar até a sua casa com a proclamação do Evangelho. Mas existe algo que muito anteriormente a tecnologia já estava presente em todos nós, nos interconectando, a presença de Deus. A presença de Deus, ela não depende de instrumentos, de plataformas. A presença de Deus está. Cada centímetro do universo pertence a Ele, e Ele está em cada centímetro do universo. Portanto, celebremos ao Senhor por sua doce presença. Ontem eu terminei a leitura de um texto que me foi muito caro, muito raro e muito precioso para a alma. Diálogos de um peregrino russo, e esse livro, o tema do livro, esse livro foi escrito por alguém que não se identificou, é um anônimo do século XIX, e ele nos trouxe muitas lições, e uma delas marcou a minha alma, e eu até registrei, porque ele falava sobre a grandeza da presença de Deus. E esse peregrino russo nos ensinou que nós devemos primar e valorizar a presença de Deus. Por isso ele nos orientou que no momento de oração e de devoção nós devemos buscar lugares confortáveis. Está desconstruindo um pouco da ideia de que a gente tem que estar em sofrimento para atrair Deus, como se Deus se alegrasse com o nosso sofrimento. Ele diz: não, nós precisamos buscar lugares confortáveis para que possamos permanecer lá, pelo tempo que for necessário. Porque a qualidade da oração depende de Deus, mas a quantidade de oração depende de nós. E quanto mais tempo nós passarmos apreciando a beleza de uma rosa, mais preciosa será esta rosa para nós. Quanto mais tempos nós dedicarmos apreciando a presença de Deus, mais valor terá a presença de Deus para nós.
Portanto, o salmista está nos fazendo um primeiro convite. Valorize a presença de Deus, porque ela nos dará a alegria em meio a todas as ausências. Porque ela nos sustentará diante de todos os demais vazios. Porque ela preencherá todos os espaços existenciais da nossa vida. Esta é a profunda, plena e perfeita verdade que este salmo nos convida a refletir. Então ele continua nos presenteando com verdades eternas, e ele então, colocando-se na posição de uma ovelha, ele em gratidão diz: o meu pastor, ele cuida muito bem de mim. O meu pastor, ele me faz deitar em verdes pastos. O meu pastor, ele corre riscos necessários, porque uma ovelha deitar em verdes pastos pode parecer algo simples. Pode parecer que o pastor apenas conduziu esta ovelha de um espaço para outro e lá deixou esta a se alimentar. Mas no Antigo Oriente, no contexto de Davi, essa não era uma missão tão simples. Encontrar platôs, planaltos, lugares com pasto apropriado para a alimentação do rebanho não era tão simples. Em alguns casos, os pastores precisavam abrir mão do cajado e da vara e colocar em suas mãos uma foice, um facão, e sair cortando a mata vegetal, abrindo caminho e abrindo espaço. Há registro que por dias e dias, esses pastores precisavam abrir espaço para então descer e conduzir as suas ovelhas, procurando desviar estes caminhos que eles estavam abrindo dos ambientes abismais, para que pudesse conduzir as suas ovelhas em segurança, enfrentando o sol causticante do dia, enfrentando o terrível e complicado frio da noite. Seus pés eram marcados pelas pedras, seu corpo era ferido pelos galhos, e lá em cima ele chegava, e quando o pastor, após prorromper esse espaço e abrir o caminho, quando ele chegava na parte superior, ele precisaria fazer uma visita preliminar em todo o espaço onde suas ovelhas se alimentariam. Atentamente, ele precisaria buscar as ervas daninhas. Era uma rosa, uma flor muito bela, natural do Oriente. Ela era atraente aos olhares das ovelhas. Mas se uma ovelha consumir esta erva, ela naturalmente faleceria em menos de 24 horas. Ela teria problemas de saúde letais. E o pastor então precisaria fazer uma visita preliminar em todo o espaço, recolhendo e removendo todas estas ervas daninhas, para que então o seu rebanho pudesse se alimentar em segurança. Então nós temos nessa declaração: deitar-me faz em verdes pastos. A profunda verdade de que um caminho foi aberto. A profunda verdade de que alguém sofreu o necessário para que este caminho fosse aberto. A profunda verdade de que este alguém transitou de forma preventiva e preliminar nos lugares da alimentação para nos conceder um alimento saudável. Alguém precisou sofrer sofrimento de morte para que tivéssemos o alimento que estamos recebendo nesta manhã. Por isso o escritor aos Hebreus, falando a respeito deste alguém que nós conhecemos muito bem, ele nos declarou no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. E qual foi o véu? Ele então diz: pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que o salmista
está nos ensinando a perceber a partir desse texto é que nós temos oportunidade de subir em segurança. Neste exato momento, nosso pastor está olhando do alto, está vendo o caminho que abriu, está nos percebendo a partir desse caminho, e ele não vê a hora de descer, ele não vê a hora de retornar, para nos conduzir ao lugar onde existe maná escondido. Portanto, guardemos a esperança da vinda do Cristo, porque Ele nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. Ele é o Cristo vivo, o que deixou o sepulcro aberto, para que então, nunca mais, nós tivéssemos espaços vazios na nossa vida. Permita que o Cristo de Deus tenha acesso ao seu coração nesta manhã. Esta é uma oportunidade única. O salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça. Parece-nos contraditório você pensar sobre ser guiado para águas tranquilas, ao mesmo tempo que o texto fala sobre justiça. O que tem a ver ser guiado para caminhos de justiça e ser guiado para as águas tranquilas? Ora, é preciso observar o contexto. No contexto do Oriente, um pastor sempre precisava guiar as suas ovelhas aos caminhos de justiça. Não eram todas as ovelhas, mas sempre existia em cada rebanho uma das ovelhas. Nem sempre era apenas uma, mas existia uma das ovelhas que era sempre descontente com a orientação do pastor. Enquanto todas estavam se retirando para o descanso, esta estava em outro espaço, correndo riscos, porque estava distante do olhar do pastor. Enquanto todas estavam sendo encaminhadas às águas tranquilas, essa estava em lugares outros. E o pastor não tinha oportunidade de cuidar destas, enquanto observava aquela ovelha que se perde das 99. Então, quando a Escritura diz que o Senhor nos guia às águas tranquilas e nos guia a caminhos de justiça, a Escritura está falando desta ovelha. São as ovelhas que desejam seguir os seus próprios caminhos. São as ovelhas que desejam dizer não à orientação pastoral, aquilo que a Escritura nos convida a viver. São as ovelhas que entendem que são capazes de tomar as suas próprias decisões. E o que o pastor fazia para então encaminhá-la aos caminhos de justiça? Amorosamente ele colocava essa ovelha no colo, e então com um pedaço de tábua, ele batia nas duas patas frontais, na conjuntura do joelho, e então deslocava o joelho. Agora, feito isso, ele colocava uma atadura com unguento e amarrava essa atadura com um pequeno pedaço de graveto. A ovelha que outrora estava sempre buscando caminhos diferentes e distintos do rebanho, não pode agora mais se locomover. Ele, quando a coloca no chão, ela olha para ele e espera que ele então a conduza. E quando você encontra fotos de pastores no Oriente, é comum você ver uma ovelha no ombro. Aquela ovelha que está no ombro não é a que acabou de nascer. Aquela que está no ombro é a que está sendo guiada para caminhos de justiça. O nosso pastor, às vezes, nos permite ser ferido. Nosso pastor, às vezes, para nos conduzir a caminhos de vida, nos permite ser chagados, mas é por amor, é por graça, é por misericórdia. A ferida chega, mas enquanto Ele permite a ferida sobre nossas vidas, Ele também nos concede espaço de cura. O seu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara. E nós temos uma promessa no Salmo de número 147, versículo 3, que eu quero trazer ao coração daqueles que estão distantes da comunidade. Você que está distante da igreja e hoje escuta esta palavra, eu quero dizer a você que todas as feridas com que fostes ferido são feridas de amor. É porque existe um pastor desejando te ensinar a depender mais dele e te convidando à restauração nesta manhã. O Salmo de número 147, versículo 3, há uma palavra diretiva aos nossos corações. O Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes a ferida. Esta é a promessa. O Salmo de número 103, versículo 3, a Escritura diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e também é Ele quem sara todas as nossas enfermidades.
O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1, ele nos faz um convite: vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Portanto, há um convite de Deus: torne ao Senhor nesta manhã. Este é dia de restauração e de reconciliação. Esse é o momento de você não dar mais ouvido a vozes estranhas, mas atentar para a voz do bom mestre. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, lançai sobre vós o meu jugo, ele é leve, é possível, é abençoador, é restaurador. Lançai sobre vós, esse é o convite do Cristo de Deus, que nós possamos trocar este fardo das nossas próprias decisões, pela leveza e o direcionamento do bom pastor. Ele deseja guiar a nossa história, ele deseja guiar as nossas vidas. No versículo de número 4, o salmista nos conduz a uma profunda reflexão. O salmista nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E por que eu não temerei? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado são suficientes para me consolar. Existe um pseudo-evangelho sendo pregado, informando as pessoas que elas não enfrentarão mal, que elas não enfrentarão perdas, que não enfrentarão mortes. Isso não é verdade. Isso não tem apoio na Escritura Sagrada. Não é isso que a Bíblia diz. Desde os textos veterotestamentários a todos os textos do Novo Testamento, a Escritura é clara em nos dizer que o mal existe e que ele pode recair sobre nós. Mas o salmista está nos declarando: a questão não é a ausência do sofrimento e do mal, e sim a ausência do temor. Ainda que Deus permita que as questões externas nos afetem, a nossa interioridade estará firme e resoluta, porque nós não temeremos aos dias maus. E tem um escritor que eu muito amo, e ele fez uma declaração interessante, eu registrei: o que temeremos se a morte já foi silenciada? O que temeremos se o maior inimigo já foi vencido? O que temeremos se o sepulcro está vazio? E se um anjo com aspecto jovem disse: ele não está aqui, ele ressuscitou para estar em nós, para por meio de nós instaurar o seu reino neste mundo. Por que temer a qualquer coisa? Por que temer a qualquer mal, se o maior de todos os inimigos já foi vencido e silenciado? No Calvário, Cristo silenciou todos os nossos temores. Portanto, guarde essa palavra no seu coração, que o seu coração possa carregar esta verdade eterna, e que nós tenhamos uma palavra de conforto e consolo, porque Ele não apenas diz que não teme o mal, Ele diz que a vara e o cajado do seu pastor consola, conforta. A questão não é se nós teremos perdas na vida, porque teremos. A questão é que estas perdas não nos afetarão longamente, porque o conforto e o consolo do Senhor estará sobre nós. As perdas que teremos na vida, elas trarão um vazio, mas esse vazio será temporário, porque logo, logo, a nossa alma é preenchida pela presença de Deus, e a boa e agradável presença de Deus, que preenche todos os espaços existenciais vazios da nossa história. Quando Jesus saiu do sepulcro, a pedra foi rolada. Não pensem os irmãos que a pedra foi removida para Jesus sair. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para Pedro e João entrar e crer. Quando Jesus saiu do sepulcro, a pedra ainda estava no lugar, porque os discípulos estavam atemorizados, presos em um cenáculo, e a Escritura diz que com as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: a minha paz seja convosco. Jesus entrou no cenáculo com as portas fechadas. Jesus saiu do sepulcro com a pedra no lugar.
Jesus saiu de onde quis e Jesus entrou onde ele quis. Ele saiu do sepulcro por autoridade porque quis fazê-lo. Ele entrou no cenáculo por autoridade porque quis fazê-lo. O sepulcro estava fechado e o cenáculo também. Mas existe um espaço que ele só entra se ele for convidado. Ele é cavalheiro. Esse espaço é o espaço da sua vida. Eis que eu estou à sua porta e bato. Se tu abrires e permitir que eu entre, aí a festa é por minha conta. Eu entrarei, cearei, trarei paz, leveza, perdão e misericórdia sobre a sua vida. E quando eu entrar na sua vida, eu vou convidar o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso vai fazer parte, porque tudo isso é semente do fruto do Espírito que eu instaurarei na sua vida. Portanto, nesta manhã, permita que o Cristo de Deus, restaurando o seu livre-arbítrio, te conceda a oportunidade de escolher amá-lo, de escolher viver para Ele, de escolher encontrar um espaço especial para a sua morada e para o seu direcionamento. O sepulcro está vazio para que você não mais esteja. O sepulcro está vazio para que você seja preenchido em todos os espaços da sua existência. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que isso significa? O que é preparar uma mesa? Nós já aprendemos que para preparar uma mesa é preciso empreender uma jornada em busca de um caminho. É preciso desviar este caminho dos lugares abismais. É preciso fazer uma visita preliminar em todos os lugares e buscar as ervas daninhas para que o alimento não seja letal ao rebanho. Nós já aprendemos sobre todas estas questões. Mas aqui ele inclui um elemento interessante. Eu quero que esta mesa seja preparada na presença dos meus inimigos. Ora, existiam muitos inimigos das ovelhas. Principais deles, o leão e o urso. Davi, por vezes, se encontrou em confronto com leões e ursos para proteger o seu rebanho. E é interessante, um pastor do Oriente escreveu um texto, e nesse texto ele falou algo que me chamou a atenção. Segundo o escrito desse pastor, ele era pastor no Oriente e deixou registrado as práticas do Antigo Oriente. Quando uma ovelha estava se alimentando, estava a pastar, e se de repente ela olhasse ao lado e percebesse que havia algum tipo de inimigo, um leão, a 20 ou 30 metros de distância, a ação da ovelha não era correr, porque a ovelha não foi projetada para correr. A ação da ovelha era olhar para a tenda onde o pastor permanecia. Olhando para a tenda, ainda que o pastor estivesse a uma distância maior, se ela conseguisse enxergar o pastor, ela voltava a se alimentar. Ela estava se alimentando, contemplou o inimigo, viu o pastor, voltou a se alimentar. Ela estava se alimentando, viu o inimigo, olhou, não viu o pastor, aí ela correria. E certamente ela seria facilmente tragada. Mas o pastor estava lá. E porque o pastor estava lá, ela então conseguia se alimentar. Por isso, o salmista está nos declarando, a partir da perspectiva de uma ovelha: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque eu vou olhar para o alto e eu vou ter consciência de que eu pertenço a ti. E se o inimigo se aproximar, ele só pode chegar até o derredor, porque existe uma linha tênue da permissão de Deus. Nada pode afetar aquele que é guardado em Deus. Até mesmo se o inimigo afetar, atingir e matar, isso não afeta. Por quê? Porque se nós vivemos para o pastor, para o supremo pastor, para o bom pastor que é Jesus. Se nós morremos, nós morreremos para o bom pastor, para o supremo pastor. E veja essa verdade escrita a partir da teologia paulina. O corpus paulino é preciosíssimo. Romanos capítulo de número 14, versículo 7, ele diz: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos,
ou morramos, somos do Senhor. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos só me afetarão se tu quiseres. Eu continuarei me alimentando, porque eu sou propriedade do Senhor. Eu dependo do Senhor. Tudo o que me acontece por causa da permissão do Senhor. Portanto, responsavelmente, eu vou continuar me alimentando, porque sei que Ele me ama. E essa consciência me dá segurança para continuar me alimentando. Você pode perder muitas coisas na história, mas uma coisa você não pode perder: a consciência de que você é amado. E o Cristo de Deus, quando escolheu amar você, Ele não escolheu amar você por causa daquilo que você é, foi por causa do nome dEle. Ele nos ama por causa do que Ele é, e Ele escolheu nos amar até o fim. Portanto, nesta manhã, seja abraçado pelo amor de Deus, e em conforto e consolo, guarde essa verdade eterna no seu coração. Já estamos nos encaminhando para o final, mas queremos concluir ainda com duas verdades. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor, ele precisava, em determinados momentos do dia, sempre no crepúsculo da tarde, contar as ovelhas. E o processo de contagem, as ovelhas se organizavam na parte frontal, e as ovelhas se enfileiravam, e o pastor então colocava unguento, azeite, do alto da cabeça até a região nasal. Do alto da cabeça para proteger dos outros, na região nasal para proteger de uma mosca, chamada mosca nasal, que era comum no Oriente. Mas por que proteger dos outros e por que esse óleo sobre a cabeça? Porque a ovelha não tem nenhum tipo de presa, ovelha não tem dentes afiados, ovelha não tem como se defender. A única arma e ferramenta que a ovelha tem é uma cabeça dura. E o que acontece com as ovelhas no Oriente? Em dados momentos da noite, as ovelhas começam a se estranhar. Isso só acontecia no Antigo Oriente, não acontece hoje. Mas em dados momentos as ovelhas começavam a se estranhar e as ovelhas então decidiam se degladiar. E nesse desejo de se degladiar, quando suas cabeças estavam untadas, ungidas, o óleo não permitia que elas combatessem frontalmente. Porque uma vez que uma ovelha colidisse frontalmente com a outra, ela teria traumatismo craniano e o pastor teria que sacrificá-la. Para que isso não ocorresse, o pastor então colocava o óleo sobre a sua cabeça. E esse óleo derramado sobre a sua cabeça, uma vez que as ovelhas estavam se estranhando, quando elas iam degladiar a sua fronte, isso não permitia, porque o óleo fazia com que suas frontes deslizassem. Percebam que o amor de Deus está nos mínimos detalhes. Por isso que o salmista, no Salmo 133, ele diz: "O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como olho precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba." Esse é o conselho do salmista. E nós precisamos, irmãos, estar conscientes de que em comunhão, em unidade, nós seremos aquilo que Cristo Jesus nos ordenou a ser. Nós somos membros de um único corpo, nós somos varas de uma única videira, nós somos povo, sacerdócio real, nós somos povo adquirido. Portanto, que nós possamos em comunhão conviver, que nós possamos em comunhão celebrar, que nós possamos nos unir, mesmo à distância, mas nos unir como um só homem nesta manhã, para declarar o nosso amor e a nossa fidelidade ao Cordeiro de Deus que vivo está, para declarar nosso amor e a nossa fidelidade àquele que foi rasgado no Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. A mosca nasal era um inimigo terrível, porque quando ela entrava na região da fronte, na narina, ela lançava uma larva, essa larva entrava na caixa craniana, e então era preciso também que o pastor sacrificasse a ovelha, porque tudo começa ali, tudo começa na mente, e nós precisamos estar untados, para que a nossa mente esteja protegida, porque os nossos pensamentos definirão as nossas palavras definirão as nossas ações definirão o nosso caráter, e o nosso caráter definirá o nosso destino. Portanto, que nós possamos resguardar o nosso coração e o nosso caráter, para que o nosso destino seja resguardado em Deus. E para concluir essa
rápida meditação nesta manhã, eu quero dizer-lhes uma última palavra. E essa palavra é uma palavra de promessa, uma palavra profética aos nossos corações. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Observe, o salmista está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus está nos seguindo. É como se estivéssemos em fuga e a bondade e a misericórdia de Deus está nos seguindo. É possível que, como ovelhas, nós escolhamos correr, mas como eu disse anteriormente, a ovelha não foi projetada para correr. Você pode até buscar correr em busca de pastos verdes, mas você dificilmente encontrará. Você precisa de um pastor para isso. Você pode correr em busca de águas tranquilas, mas dificilmente você encontrará. Você precisa de um pastor para isso. Você pode correr da sombra da morte, mas dificilmente você não será consumido pelo sentimento de angústia que a sombra da morte traz. Você precisa de um pastor para isso. Você talvez escolha correr dos inimigos, mas não terá capacidade de correr por longo tempo. Portanto, desista de correr. Conselho último de Deus ao seu coração é que você desacelere, é que você descanse. Às vezes nós estamos correndo muito, e porque não paramos, a misericórdia de Deus não nos alcança. A misericórdia e a bondade de Deus está nos seguindo. Pare, desacelere. A misericórdia de Deus vai te abraçar, a bondade de Deus vai te acolher, e você então será restaurado, para a glória do nome do Cristo de Deus. Peter Escaseiro escreveu uma porção do livro, e eu li esse texto esta semana, e eu quero partilhar com vocês. Desconfio que se Marta tivesse sentada aos pés de Jesus como Maria estava, ela ainda estaria distraída com tudo em sua mente, porque a sua pessoa interior estava sensível, irritável e ansiosa. Um dos sinais mais óbvios de que a nossa vida está com defeito é que nós começamos a dizer a Deus o que fazer. Você lembra de Marta? Marta estava correndo demais. Enquanto Maria, prostrada aos pés do Cristo, aprendendo, Marta estava correndo demais. Escaseiro diz: eu desconfio que se ela estivesse lá sentada, ela ainda estaria irritada, porque a irritação é aqui, é mente e coração. E aí Marta começa a dizer: Jesus, ordena que Maria venha até aqui e me ajude. E aí ele disse que um dos sinais de que nós estamos com algum problema é quando a gente começa a dizer a Deus o que Ele deve fazer. Não tente dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ele conhece toda a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Portanto, nesta manhã, pare, descanse, celebre. O bom pastor está vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Descanse, confie. O sepulcro está vazio, para que você nunca mais esteja. Ele não está ali, no sepulcro. Ele está aqui, Ele está aí, dentro de cada um de nós. Deus nos abençoe, que a graça do Senhor repouse de forma abundante sobre as nossas vidas, e que o sepulcro vazio seja o símbolo desta manhã. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido,
e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Oh, 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 oh. Meus queridos irmãos, tendo concluído esta palavra e estes louvores, resta-nos agradecer a Deus por este momento tão ímpar, tão especial. Quero agradecer a todos os irmãos de todos os ministérios, de todas as comunidades, de todos os lugares que estiveram presentes por meio deste canal, desta plataforma tão abençoadora. Agradecer a toda a equipe que com carinho preparou este momento para nós e que possamos em celebração devotar a Deus este dia. Oremos ao Senhor, concluindo este culto, todos unidos. Você que está em casa, eu convido você a este tempo de oração e de devoção ao nome do nosso Mestre. Pai bendito, nós aqui estamos, te celebramos, porque o Senhor silenciou a morte. Ela reinava absoluta, trazendo tristeza, angústia e vazio. Mas quando tu declaraste tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, Deus foi satisfeito,
Agora nós temos oportunidade de entrar nos santos dos santos, porque o véu foi rasgado. Te celebramos, te adoramos pelo perfeito sacrifício, irrepetível, insubstituível, pleno, suficiente e poderoso. O teu sangue é suficiente para livrar todos do inferno. Nós queremos, ó Deus, que este sangue esteja não apenas nos umbrais da nossa casa, mas em todos os compartimentos da nossa existência. Que a tua boa presença permaneça em nós, que o teu Santo Espírito nos guie em todo o tempo. Abençoe a nossa comunidade, todos os irmãos em toda a capital. Te apresento todos os irmãos e expedicionários. Rogamos-te por tua vida e graça sobre a igreja do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vocês. Ele deixou sua glória por amor a nós. Cante, declare. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Santo de Israel, luz do mundo, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Santo de Israel, luz do mundo, príncipe da paz, grande El Shaddai.